Olá, meninas, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Maria Lúcia, tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Estão conseguindo ver minha tela? Tudo tranquilo? Meninas, então vamos lá. Deixa eu abrir aqui um pouquinho nosso cronograma aqui. Então, hoje é dia 15, né? Então, hoje a aula é referente ao dia. Ah, tá aqui. Dia 16/12, né? E depois a gente teria aula 6/1 e 13/1, tá? Então, se eu não me engano, hoje é 16/12. Tá tudo bem? Tranquilo para vocês? Maria, você tá me ouvindo? Então, assim, pessoal, pelo nosso cronograma aqui, eu vou até printar no grupo. Hoje seria a última aula, né? E vê se não é para você, Maria, porque, deixa eu ver aqui. Para mim, o som tá aparecendo normal. Vê se é o seu aplicativo que não está sem som, tá? Então, aqui, pessoal, ó, nossa última aula é 16/12, tá? Só retornaremos 16/12, 6/1. Tudo bem? Então, a gente só vai retornar, pessoal, dia 6/1. Tô marcando aqui no grupo para vocês. Então, assim, dia 6/1 a gente retorna, tá? Pelo que a gente está vendo aqui. 6/1 e dia 13/1 já é avaliação, tá? Então, 13/1 avaliação. Tô colocando aqui no grupo. Então, vamos lá. Então, hoje seria a última aula. 6/12, 16/12 seria a última aula de hoje. A gente vai fazer uma breve revisão. A próxima aula a gente já é outra revisão que a gente vai fazer e já é avaliação, tá bom? Então, a gente tem mais duas aulas. A de hoje, a que vem, que é 6/1, que vai ser uma revisão, e depois já é avaliação, tá? Tudo bem? Então, deixando bem claro aqui. Hoje encerra a nossa aula no meio desse ano, né? A gente vai fazer aqui um exercício, um bate-papo. Estou explicando para vocês que está encerrando. A gente só vai voltar dia 6/1 e a gente faz uns exercícios para finalizar e já fazer a avaliação, que a avaliação final cai todo o conteúdo da prova, né? E daí, terminando todo o conteúdo da avaliação, vocês já são vocês já fazem a avaliação e a gente já finaliza a parte de estágio, tá bom? Deixa eu ver se mais alguém vai participar. Maria Lúcia, conseguiu me ouvir? Conseguiu me ouvir? Sim, Tá melhor agora, né? sim, Então, tá. Você conseguiu ouvir a parte que eu falei? Que hoje é a nossa última aula, que a gente só vai sim, retornar dia consegui. 6/1. Cons- Depois, nesse dia 6/1, a gente já retorna com o exercício, né, para fazer uma revisão de todo o curso, e depois a próxima aula já é a avaliação final e depois só a parte de estágio, tá bom? Tudo bem, tá bom. Tá bom. Deixa eu ver se mais alguém vai participar. Hum. Essa aula eu não vou me prolongar muito, porque eu sei que vocês estão na última semana já de Natal, de Ano Novo, né? Todo mundo cansado depois de um ano exaustivo. E é uma sexta-feira à noite também, eu sei que todo mundo tem compromisso, mas eu vou aqui. A gente vai fazer uma breve revisão, porque era um conteúdo muito importante que eu tinha que passar para vocês, essa parte de BIRADS, de vocês terem um entendimento, né? Do que é o BIRADS, por que a mamografia tem que ser bem feita, quais são os achados que a gente encontra na mama,
né? E entender por que que tem achados benignos, por que que tem achados malignos, por que que a paciente faz mamografia, né? Durante o curso foi falado muito sobre isso, né? As incidências básicas de mamografia, que são 4, quais são, por que que as pacientes fazem mamografia de rotina, por que que é dividido em paciente com sintomas e sem sintomas, né? Quais são os achados benignos da mama? Não quer dizer que se a paciente tem um desses achados aqui, quer dizer que ela, ai meu Deus do céu, ela tem câncer, ela vai morrer, ela precisa fazer quimioterapia, precisa fazer radioterapia. Não, não é nada disso. É porque o médico, ele achou isso na mama da paciente, então ele precisa colocar no laudo que é um achado, né? Porque se ele não colocar que achou nada, entra como BIRADS 1. Como tem um achado, é um achado benigno, entra como BIRADS 2, tá bom? Então, por exemplo, o que entra como BIRADS 2? Calcificações vasculares. O que são as calcificações vasculares? São essas calcificações aqui, ó. São os vasos calcificados que aparecem na mama. É um achado benigno. Está na prova. Qual incidência que se vê a calcificações tipo leite de cálcio? A calcificações tipo leite de cálcio, ela só é vista em perfil 90 graus. Tem hora que dá um chute nele aqui. Vamos lá. Eu parei aqui, calcificações cutâneas, que são essas aqui bem periféricas, né? Então, quando vocês olharem a imagem, olha aqui a parte, a pele da paciente, tá vendo? Que tem bastante calcificações periféricas aqui. Então, a gente chama de calcificações cutâneas. Por que cutâneas? De cutis, de pele. Tá? Não são calcificações profundas. E essas calcificações é vista também como calcificação, como achado benigno, tá bom? Nódulo calcificado. Então, aqui eu tenho um nódulo e dentro dele tem uma calcificação. É um fibroadenoma, é muito comum nas pacientes, tá bom? Vou deixar um pouquinho aqui para vocês visualizarem. Então, passe um olho com calma, dá uma olhadinha no nome e assimile a imagem. No nome e assimile a imagem. No nome e assimile a imagem, tá bom? Vou deixar aqui para vocês darem uma olhadinha. Vai lá, olha calcificações vasculares, olha a imagem. O que é calcificação de tipo leite de cálcio? As leites de cálcio, elas são uns risquinhos, tá vendo? Que elas só aparecem na incidência em perfil. As cutâneas, elas são redondinhas e elas no meio, elas têm uma... Isso aqui, pessoal, não é microcalcificação. Lembrando que as microcalcificações, elas são muito menores que isso. Isso aqui são calcificações. Microcalcificação não quer dizer que ela vai crescer e vai virar uma calcificação, não. Tá? A microcalcificação, ela sempre vai ser pequenininhas. E as calcificações, elas sempre vão ser grandes. A gente chama de calcificações grosseiras também. Só que as calcificações grosseiras, elas têm um nome, né? E o nome dessas aqui é calcificações cutâneas, que são de pele, tá bom? Esse é um nódulo calcificado, ó. Ele é um nódulo, mas dentro dele tem uma calcificação, que é um fibroadenoma típico, bom? Alguma dúvida, meninas, até aqui? Alguma dúvida? Quem mais está comigo aqui? Tayara, Maria Lúcia, tudo bem? Vocês têm alguma dúvida nesses achados aqui? Vocês querem perguntar alguma coisa? Por exemplo, qualquer coisa que vocês tiverem dúvida, vocês querem perguntar, por exemplo, o que é benigno, o que é maligno, se vira maligno, sei lá, algum caso que vocês têm na família, alguma dúvida que vocês têm sobre, não somente sobre essa matéria, sobre qualquer outra matéria, alguma coisa que vocês falam, professora, eu queria perguntar, não tive oportunidade. Aproveita, meninas, esse momento, pode perguntar, estou aqui para isso, tá bom? Então, se vocês quiserem perguntar a qualquer momento, fique à vontade. Pode escrever no Ô, chat. professora, eu Oi. só queria saber, um cisto, ele sendo líquido, ele pode virar alguma coisa maligna? Não. O cisto ele é um achado benigno também, como eu disse, né? Quando ele Aham. prova ser cisto, né? Quando você faz na mamografia, o cisto, você não sabe o que. Quando você faz a mamografia e o paciente tem um cisto, ele aparece como nódulo, porque na mamografia não mostra o que tem dentro do cisto, né? A gente só consegue ver o que tem dentro do cisto quando faz ultrassom. Daí, quando a paciente faz ultrassom, ela consegue definir, faz a mamografia, viu que tem um nódulo e pede para fazer um complemento com ultrassom. Quando a paciente faz ultrassom, daí lá o médico vai definir se o que tem dentro é líquido ou se é conteúdo espesso.
Se for conteúdo líquido, se for cisto mesmo, que o cisto é conteúdo líquido, ele é um BRAF2, ele é um achado benigno. Ele não causa nenhum mal para o paciente. O que ele pode causar, por causa do líquido, às vezes ele causa um certo inchaço, né? Por causa da período menstrual, ele às vezes fica, quando a gente está no período menstrual, o nosso organismo, por causa dos nossos processos hormonais, ele tende a reter líquido. E como o cisto ele é um conteúdo líquido, ele fica um pouco dolorido. Então, às vezes, o que acontece? O médico vai lá e faz um esvaziamento do cisto, ele vai lá, enfia uma agulhinha e tira aquele líquido de dentro do cisto. Mas isso não quer dizer que ele não vai voltar a ter líquido de novo, tá? É um achado benigno que tem na mama, mas que não é nada grave, não vai virar maligno, uma paciente não vai morrer por causa disso. Quando prova ser cisto simples, tá bom? Tá, é que nesse caso eu tenho cisto, mas aí eu não fiz a mamografia, eu fiz um ultrassom. Então, E tem aí casos, o médico dependendo. falou que não precisava fazer uma mamografia porque era um cisto que contém líquido. É isso mesmo. O cisto, ele é conteúdo líquido, não tem como ser outro tipo de conteúdo. Se ele for, por exemplo, se for uma bolinha que o conteúdo é sólido, então não é cisto mais, né? Ele deixa de ser cisto. E assim, realmente, ela não está errada, porque o cisto, ele é acompanhado no ultrassom. Eu não sei quantos anos você tem, Maria, mas, por exemplo, dependendo da idade e dependendo do achado, às vezes é o médico, como o cisto ele se apresenta muito bem no ultrassom, então, às vezes, não tem necessidade realmente de fazer mamografia, tá bom? Agora, dependendo do médico, às vezes pede para fazer a mamografia e pede para fazer o ultrassom, os dois juntos, tá bom? Entendi. Então, vamos lá. A próxima, para vocês olharem, isso aqui é um pós-cirúrgico, uma distorção arquitetural pós-cirúrgico, uma paciente que fez cirurgia, e aqui, pessoal, parece uma coisa muito feia, mas são fiozinhos que tem dentro da mama. São fios, às vezes, que servem para amarrar o tecido dentro da mama, costura, sabe? A gente não corta o braço aqui, quando a gente machuca, daí tem que usar ponto, dentro da mama coloca ponto também. Então, essas são as linhas, são linhas, né? São materiais cirúrgicos, às vezes são feitos de metal, né? Linha cirúrgica. Daí fica esse materialzinho aqui, que foi aquelas suturas que o médico fez, né? A costura da cicatriz ali. Então, às vezes, isso aqui é uma distorção arquitetural pós-cirúrgico, devido à manipulação cirúrgica. A paciente fez cirurgia, então o médico teve que costurar lá. Daí fica manipulada a região, bom? Um cisto oleoso, esteatocrose, que é essa lesão que você vai ver aqui, ó, que você vê um branquinho com um pouco de cinza aqui, é uma lesãozinha feia. Às vezes, quando você olha na mamografia, você pode ficar preocupado, mas não é nada demais, é um achado benigno também, não causa nenhum mal para o paciente, né? Essa calcificações é muito comum vocês encontrarem na mama, que é a calcificação tipo pipoca, ela é também muito parecida com fibroadenoma. Então, fibroadenoma e calcificação tipo de pipoca é as coisas que vocês mais vão ver na mamografia, é um achado benigno, então não precisa se assustar, tá bom? É uma calcificação grosseira, ela é grande mesmo, ela parece uma pipoca, tá? O linfonodo intramamário, aonde é? Vou perguntar para vocês, meninas, respondem para mim. Aonde o linfonodo se encontra normalmente? Quem consegue me responder essa pergunta? Se eu perguntar na prova. Fica perto da axila? Perto não, fica nas axilas, né? No músculo peitoral. Então, o que acontece? As células, os linfonodos, elas são do sistema linfático, são células de defesa responsáveis por nossa defesa do nosso organismo, né? Por isso, quando a paciente ela tem um câncer de mama, a gente faz o estudo do linfonodo sentinela, para ver se aquele linfonodo não está comprometido. Porque se ele estiver comprometido, a gente tem uma circulação no nosso corpo que é do sistema linfático também, são as linfas, né? São células de defesa. E se o linfonodo sentinela estiver comprometido, ele vai comprometer todo o nosso sistema de defesa. Por isso, quem tem câncer fica muito abatido, fica muito, né, tem a recaída muito rápido. Por quê? Porque ela ataca o nosso sistema de defesa. Então, quando a paciente tem suspeita de ter câncer de mama, o primeiro estudo que o médico faz é do linfonodo sentinela, para ver se ele não está comprometendo o nosso sistema de defesa.
tá? Então, o linfonodo, ele é encontrado na mama, claro, a gente tem ele aqui, ó, debaixo do pescoço, nas axilas e nas ínguas, aqui nas virilhas. Por isso que antigamente as mães da gente falavam que quando a gente estava com alguma inflamação, você fala, nossa, tá com uma íngua debaixo do braço, tá com uma íngua no pescoço. Porque esses linfonodos, eles incham, né, quando a gente está com uma infecção no corpo, porque ele está combatendo essa infecção. E as nossas mães antigamente chamavam de íngua. Ah, tá com uma íngua debaixo do braço, mas isso nada mais é que nosso sistema de defesa. Mas o lugar habitual dele de se encontrar é lá na axila. Daí, por algum motivo, às vezes ele vem aqui para a mama. Quer dizer que alguma coisa é errada? Ah, mas tá. Não, ele apareceu ali, não quer dizer nada demais. E ele é chamado de linfonodo intramamário, porque o vez de ele estar na axila, ele está na mama, está dentro da mama. Bom? Outros chagas benignos também, que é o clipe de cirurgia pós-mamotomia. Observe bem esse clipe, olha o desenho dele, vocês vão ver muito isso, é comum na mamografia achar esse tipo de clipe aqui. É clipe cirúrgico após mamotomia, tá? Calcificação de centro lucente, casca de ovo, que é essa calcificação que vocês estão vendo aqui, é uma casquinha bem fininha. Olha a diferença, pessoal, do que eu estou mostrando para vocês. Nódulos sem densidade, eles não são totalmente brancos. Vocês estão vendo alta densidade aqui? Não, eles têm baixa densidade, né? Eles são meio transparentes, mas aparece uma casquinha bem fininha, tá vendo? O nódulo aqui, quando é cisto, ó, nódulos que provam ser cisto após ultrassom, tá vendo? Quando você faz a mamografia, aparece uma bola assim, ó. Eu posso perguntar na prova, isso pode ser uma pergunta de prova, por exemplo, eu perguntar assim, ó. Paciente foi fazer uma mamografia e encontrou um nódulo na mama. O médico pediu para fazer ultrassom. Se o conteúdo encontrado é líquido, é compatível com cisto? Posso colocar verdadeiro ou falso? Daí vocês colocam. Sim, é verdadeiro, né? Alguma pergunta desse tipo, né? Não estou dizendo que vai ser essa. Mas quando a gente faz a mamografia, pessoal, enquanto a paciente não fazer ultrassom, o médico ele não consegue definir se o conteúdo lá dentro é líquido ou é sólido, que isso fique claro para vocês. A mamografia, ela não mostra se o conteúdo do nódulo é líquido ou é sólido. O médico só consegue definir se é líquido, se é sólido, após fazer o ultrassom, tá? Aí vocês podem perguntar, ah, professora, então por que a paciente tem que fazer mamografia? Porque ela tem outras patologias para mostrar. Ela mostra muito mais outras patologias. No caso do cisto, o cisto é bem visto no ultrassom. Mas outras coisas, por exemplo, tudo isso que eu mostrei, às vezes o médico não consegue ver no ultrassom. Ele só consegue ver na mamografia. E as microcalcificações, o médico também só consegue ver na mamografia. Ele não vê na ressonância, ele não vê no ultrassom, ele só vê na mamografia. Mas por que eu quero encontrar as microcalcificações? Não é que eu quero encontrar, é que foram feitos estudos, né, e perceberam que os tumores malignos, eles tinham uma concentração dessas microcalcificações. Então, eles foram associando essas microcalcificações com lesões malignas, que é o que a gente vai ver agora, tá? Outro achado também é um fibroadenolipoma, às vezes ele se limpa aqui, ó. Por exemplo, ó, eu posso perguntar para você aqui, um fibroadenolipoma, eu sei o que tem dentro dessa bola aqui? Pergunto para vocês agora. Como é que eu Não. sei o que tem dentro aqui, pessoal? Alguém sabe me responder? O que eu preciso fazer para saber o que eu tenho dentro dessa bola branca? Ultrassom, né? Uhum, exatamente. Aqui, olhando, a mamografia, ela detectou que a paciente tem uma bola aqui na mama. Eu estou usando um termo bem grotesco aqui, tá? Bem grosseiro. Não é bola, é um nódulo, né? Eu consigo identificar que a paciente tem um nódulo gigantesco na mama. Tudo bem, até aí tudo bem. Mas como é que eu sei o conteúdo que tem lá dentro? A paciente vai ter que fazer um ultrassom. Quando ela faz ultrassom, o médico vai colocar ali. Se fosse líquido, essa bolona aqui, o que seria, Maria? Se fosse o quê? Líquido. É um cisto, né?
Isso. E se fosse um conteúdo de gordura? Aí a gordura agora eu não lembro. Se fosse um conteúdo de gordura, seria um linfoma, Ah, entendi. tá? E se fosse um conteúdo espesso, seria um nódulo. Daí a paciente teria que ir para biópsia, para biopsiar o que tem lá dentro, para ver o que, que tem que conteúdo é o que tem lá dentro dessa bolinha aí. Ficou claro isso para vocês? Sim. Se o conteúdo fosse líquido, já bastava o ultrassom, já acabava. Se o conteúdo fosse gordura, também só no ultrassom já matava a charada. Agora, se o conteúdo lá dentro for outras coisas, daí a paciente vai ter que investigar mais. E às vezes acontece até realmente de fazer uma biópsia para saber que tipo de células que tem lá dentro. Tá bom? Entendi. Então, se você vai fazer uma paciente, você encontra uma prótese também, ela entra como BIRADS 2, tá? Ai, mas cisto oleoso, lembra que eu falei? O que é um cisto oleoso? É um cisto, é um linfoma, né? Cisto de gordura. É um achado benigno. Calcificações de materiais de sutura, que são linhas, né, que fica dentro da mama. Silicoloma, eu expliquei isso para vocês, o que é silicoloma. Isso aqui é uma prótese que as pacientes colocam na mama. O silicoloma é aquele silicone industrial que eles colocam na mama, né? Que não é recomendado para isso. E fica desse jeito, pessoal, e dá uma complicação danada para a paciente, tá? Então, se vocês virem algo desse tipo, é chamado de silicoloma, tá bom? Daí aqui BIRADS 3 também, que foi aquilo que eu falei para vocês, que nódulo não palpável, não calcificado, redondo, oval, regular, levemente lobulado, com limites parcialmente definidos ou sólidos, né? Porque ali, quando entra como cisto, é BIRADS 2. Quando o médico não sabe o que é que tem dentro da mama, entra como BIRADS 3. Daí vai fazer mais investigação, tá bom? Aqui também, né, os achados BIRADS 3. E eu vou pular aqui para os BIRADS 4, pessoal. O que são BIRADS 4? Achados suspeitos. O que são achados suspeitos? São essas microcalcificações irregulares aqui, ó. Vocês acham que essas microcalcificações estão em tamanho real? O que vocês acham? Repete de novo, professora. Você acha que essas microcalcificações estão em tamanho real ou elas estão ampliadas? Elas não estão em tamanho real. Não tá, né? Sim, elas Não. estão ampliadas. Tá vendo essa parte aí da mama aqui? É Sim. exatamente essa imagem aqui, ó. Essas microcalcificações que vocês estão vendo são esses pontinhos brancos bem pequenininhos aqui. A gente mal consegue ver, tá vendo? Daí o médico marca e pede para você fazer uma ampliação, uma magnificação lá no seu aparelho. Daí você amplia essa mama aqui, ó. Daí ele consegue ver esse pedacinho aqui, ó. O que tem lá é tudo isso aqui. Então, as microcalcificações, pessoal, elas são muito pequenas. Eu só consigo fazer elas quando eu faço a magnificação, tá bom? Então, para ver microcalcificação, eu faço magnificação ou ampliação, que é a mesma coisa, tá bom? Nódulo palpável também, quando a paciente tem um nódulo palpável, já entra praticamente como BIRADS 4. Distorção arquitetural, assim, uma distorção que aconteceu naturalmente na mama da paciente, ninguém sabe o porquê, né? Não é por causa de cirurgia. Achados altamente suspeitos. Olha, pessoal, o que eu quero dizer? Isso aqui vocês têm que ficar muito preocupados. Quando vocês verem um nódulo muito denso e espiculado, tá vendo? Ó, eles não têm formato definido. Olha a diferença de um BIRADS 3, olha, por exemplo, um BIRADS 3 que são provavelmente benigno, que ele é assim, né? Para um BIRADS 5, que é um nódulo totalmente especulado, não tem forma definida, tá vendo? E tem alta densidade, ó, alta densidade e tem presença de microcalcificação. Microcalcificações irregulares lineares ocupando um segmento mamário disposto em trajeto epital. Tudo isso aqui são microcalcificações, pessoal. Então, vocês viram isso aqui, né? É altamente suspeito, tá bom? E depois a gente tem câncer confirmado, tá?
Então, eu vou pular aqui já para nossos exercícios, para a gente não perder muito tempo, e eu vou perguntar para vocês aqui a imagem e vocês vão chutando. Não tem problema errar, tá bom, meninas? Não se preocupem com isso. Eu coloco aqui para vocês, qual é o Birrads aqui? O que vocês acham que é Birrads aqui? De 0 a 6, qual Birrads vocês dariam? Por que, Tayara, você acha que é Birrads 2? Aqui parece Birrads 2, mas na verdade é Birrads 1, porque aqui só aparece a anatomia normal da mama. As linhas, essa aqui, né? Isso aqui é uma calcificação, é uma vascularização normal da paciente, tá? Isso aqui não é aquela calcificação, calcificação vascular, tá bom? É um achado normal da mama, é uma anatomia normal. A gente tem vasos na mama, então aqui é anatomia pura. Pode ver que não tem uma microcalcificação, não tem calcificação, ó, tem só aqui, ó, contorno da mama, o mamilo, nem linfonodo tem, tá vendo, ó? Perfeito. Pirrades 1 aqui, tá bom? Qual Birrads aqui, meninas? O que vocês acham? Fala para mim qual é o Birrads e o que vocês estão vendo aqui. O que vocês acham que é isso aqui, Eu ó? acho que é prótese, né? Prótese. E qual Birrads que você acha que é, Maria? Eu acho que é o 1. Não. Birrads 1 é quando a paciente não tem achado nenhum. Ah, tá, Aqui entendi. você tem um achado. O 4? Não. 4 é quando a paciente tem um achado altamente suspeito. Você acha que uma prótese é um achado altamente suspeito? Não. Então, o 3. 3 também é provavelmente benigno. Também não é. 2. 2. Birrads, o que é Birrads 2, pessoal? É achados benignos. Então, a prótese foi a paciente que decidiu colocar, é um achado benigno, é normal ela ter uma prótese, tá? Como, por exemplo, é normal ter um cisto, não é nenhum achado, eu vou morrer de um cisto na mão, não vai. Entendeu? É isso que vocês têm que avaliar, né? Não tem risco nenhum para o paciente, então é Birrads 2. Mas o médico tem que colocar que ele achou, porque ele não pode colocar Birrads 1, que a paciente não tem nada na mama. Ela tem uma prótese. Então entra com Birrads 2. Bom? Isso aqui, pessoal, o que vocês acham que é? Lembra que eu mostrei para vocês a imagem? Eu acabei de falar dessas imagens para vocês. Eu falei, se parecer uma bolona dessa aqui dentro da mama e o paciente fizer ultrassom, né? O médico ele pode achar, dar um BIRADS 3 aqui e pedir para o paciente fazer um ultrassom. Daí, quando ela fizer o ultrassom, o médico vai definir se o conteúdo é líquido, se é gordura, qual é o conteúdo líquido. Aqui é uma imagem que a gente viu lá dentro, que a gente viu que é um fibroadenolipoma, tá? E aqui, pessoal, qual o BIRADS aqui? 4? Não. Ó, nódulos sem limite definido, altamente suspeitos, microcalcificações. Qual BIRADS? Ó, um nódulo altamente suspeito. Vamos lá de novo. BIRADS 0 é quando o médico não tem de certeza do que é. BIRADS 1 é achados, nenhum achado, nem benigno nem maligno. BIRADS 2, pessoal, é achados benignos. Olhem a ordem, sempre vai crescendo. BIRADS 3, achados provavelmente benignos. BIRADS 4, achados suspeitos. BIRADS 5, achados altamente suspeitos. Quase praticamente câncer confirmado. A médica pede para o paciente fazer uma biópsia, porque é urgente, é grave o que achou. Então, qual BIRADS que vocês acham que é aqui? Exato, BIRADS 5. Olha
como ele se apresenta especulado, a densidade dele, com presença de microcalcificação. Então, é um BIRAD 5, tá? Qual o BIRADS aqui, meninas? O que vocês acham? Eu acho, que esse aí já é um achado que é pós-cirurgia, né? Então é 2. Isso, parabéns, isso mesmo. É um clipe de mamotomia. É pós-cirúrgico. Na verdade, não é pós-cirúrgica, é após uma biópsia, né? Foi biopsiada essa região. Assim, a paciente ela fez e assim, ele colocou um clipe. Se quando ela veio fazer a mamografia, o médico viu esse clipe aí, é porque a paciente já fez algum procedimento, já fez biópsia, às vezes já até fez cirurgia. O clipe vai continuar ali, né? Então, o clipe quer dizer que é um BIRADS 2, é um achado benigno, tá bom? E aqui, meninas, qual o achado? Analise bem com cuidado as imagens. Eu vou chutar, mas eu acho que é 1, né? O 1, Maria, é quando a paciente não tem nada na mama. Quando ela tem a anatomia dela normal. É sem achados. É quando você não acha nada. Quando você tem a anatomia normal da paciente. Você está vendo algum achado aqui? Está vendo alguma Esses coisa? pontinhos Então, branquinho se você já é, viu alguma coisa, então você já descarta o BIRADS 1. Se você viu alguma coisa, não pode ser BIRADS 1, tá bom? Então já descartou. O BIRADS 1 é muito raro acontecer. De 100 pacientes, às vezes uma paciente é BIRADS 1. Então olhou, viu alguma coisa? Descarta BIRADS 1 porque não é. Daí você viu uns pontinhos brancos aí, né? O que é esses sim, pontinhos brancos que vocês estão vendo? microcalcificações. Calcificações. E aonde elas se encontram? Aonde elas se encontram? O que é essa parte aqui? É a pele. Calcificações de pele. Então, se eu já vi que ela tem alguma coisa, então já não pode ser 1. Então já entra com BIRADS 2. E eu tô vendo que é pele, então a gente chama de calcificações cutâneas, porque é calcificações de pele. Cutis, né? De pele, cutâneas, de pele. Então, calcificações de pele, tá bom? Bem na bordinha aqui, ó. Então, achado benigno, BIRADS 2, calcificações de pele ou calcificações cutâneas. E qual é esse achado aqui, meninas? O que vocês acham? Por que, Tayara, que você acha que é BIRADS 3? Pode falar sem medo, tá? Eu não tô aqui para julgar ninguém. É só pra gente conseguir entender o porquê que você chegou nessa opinião. O que você acha que é, Maria? Eu acho que é o BIRAT 5, não é? Porque tá muito grande a. Não, eu vou mostrar para vocês o que é. Vamos ver se vocês lembram. Vamos voltar lá. Ó, quando vocês virem BIRAD 5, ó, olha essa imagem aqui. Vocês estão vendo? Vocês conseguem observar que é um nódulo especulado? Vocês conseguem observar isso? Sim, Então, vocês acham que isso aqui parece? Vocês acham que parece com aquilo lá?
Não. Não, né? Então, já pode descartar a BIRAD 5. Então, ó, guardem aquela imagem e vamos olhando com o que parece aquilo. Então, a gente viu que não parece com aquilo, não parece com nada com isso aqui. Parece com isso aqui? Vocês acham que parece? Não. Não, né? Então, passa. Nem com os nódulos aqui também. A gente olha aqui, vocês acham que parece com alguma dessas imagens aqui? BIRADS 4? Um pouco, mas não muito. Não muito, né? Então, vamos pulando. BIRADS 3, vocês acham que eles têm esse formato oval aqui, desse jeito aqui? Lá ele está mais espalhado. Né? Então, a gente vai procurar aqui no BIRADS 2 aqui, ó. Né? Com que ele parece? Com Silicoloma? silicoloma. É aquele silicone industrial que às vezes os pacientes injetam na mama. Tá? Então, isso aqui é um silicoloma. Não vai pelo tamanho, que vocês vão se surpreender. Tamanho não quer dizer nada. Às vezes, um nódulo pequenininho, as microcalcificações, elas são muito mais preocupantes do que esse nódulo grande que vocês viram aí. Silicoloma ele entra como BIRADS 2, é um achado benigno na mama, tá bom? E qual é esse achado aqui, pessoal? Qual é esse achado aqui, ó? O que vocês acham? Maria, se você estivesse trabalhando na mamografia hoje, se você visse essa imagem aqui, você ia ficar preocupada ou não? Então, eu estou em dúvida, sim, porque tá um tamanho não muito pequeno, mas ele também não tem uma forma definida. Sim, mas ele tem uma alta densidade, você não acha? Sim, eu acho que entraria no 4, eu acho. Não. Vamos Ou lá. 3. Ó, guarda essa imagem aqui. É só assim para a gente entender, tá bom? Guarda essa imagem. Tá vendo? Vocês duas, guarda essa imagem aqui. Então, vamos lá. Vamos passar aqui tudo que a gente viu. Ó, parece que alguma coisa aqui? O que vocês acham? Parece? Parece, Maria, com uma dessas coisas? Maria, tá me Não, ouvindo? Não, né? não, Então vamos lá, continuando. Ó, o BIRADS 5, parece com alguma dessas coisas? não, Não, também. Aqui, BIRADS 5, altamente suspeitos, ó, os nódulos especulados, parece com aquilo lá? não, Também não. BIRADS 4, alguma dessas coisas parece? não, BIRADS parece esse aqui? não. Então vamos indo. Aqui também não. Vamos seguindo. Ó, com o que ele parece? 2. 2. Calcificações tipo pipoca. Lembra que eu falei? É uma calcificação que vocês vão encontrarem muito na mama. Essas calcificações. É um nódulo com uma calcificação no meio. É chamada de calcificação grosseira tipo pipoca, tá bom? Meninas, falta um minuto para cair nossa aula. Obrigado pela participação de vocês, tá? Então, a gente só vai se ver em janeiro, no dia 6, que é um sábado. Daí até lá a gente vai se falando, tá bom, meninas? Obrigada pela participação. Obrigado, Maria, por estar presente hoje. Obrigado, Tayara. Bom final